Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Na sequência que nós estamos fazendo hoje no capítulo 4 de Zacarias. Livro do profeta Zacarias, esse jovem profeta pós-exílio, que teve 8 visões durante uma noite. Eu fico imaginando, né, a situação de Zacarias. E aqui no capítulo 4, de um modo especial, ele vai começar dizendo que o anjo que trazia as visões para ele ficava tipo cutucando ele, talvez para não deixar dormir, para que ele pudesse receber realmente a palavra do Senhor. Vamos ler então Zacarias capítulo 4, do verso 1 até o final do capítulo 4, que são 14 versículos, que diz assim. Essa é a quinta visão, o candelabro de ouro entre as duas oliveiras. Diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? E respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Perguntou ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-me, perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós exaltamos ao Senhor porque sabemos, ó Deus, que a tua palavra não falha e que ela tem ensinos preciosos para nós e para toda a tua igreja em todo o tempo. E mesmo, ó Deus, quando através desses oráculos, dessas palavras proféticas, que muitas vezes passa desapercebido da maioria das pessoas, o teu Santo Espírito nos conduz ao conhecimento e ao entendimento. Por isso nós clamamos para que o Senhor nos ilumine nesta hora, que teu Santo Espírito nos edifique, para que possamos compreender a tua vontade, e que assim o Senhor me use, apesar de mim mesmo, de modo a nos edificar a todos, para a honra e glória
no teu santo e bendito nome, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esses textos relacionados às profecias são textos um tanto perigosos. Geralmente, os pregadores alegóricos adoram esse tipo de texto, porque eles, na sua criatividade, acabam trazendo uma interpretação para cada detalhe da profecia que poderia dizer que até mesmo Deus duvida de tanta asneira, de tanta situação terrível que o sermão alegórico pode trazer. Mas o modo para se interpretar corretamente as Escrituras é através qual que é o princípio hermenêutico aí? Principal. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Qualquer outra tentativa que você não use as Escrituras para interpretá-la, você será fadado a errar. E as profecias é um grande exemplo disso. E é por isso que eu vou chamar um pouco da sua atenção e o seu cuidado, para que nós possamos caminhar juntos aí, para interpretar essa visão que o anjo demorou para explicar para Zacarias, né? Ele pergunta, mas o que é isso? Você não sabe? Não, não sei. Aí ele fala outra coisa. Aí Zacarias fala, mas o que é? Você não sabe? Não, não sei. E aí ele mostra outro ponto. E muitas vezes essa situação se mostra dentro dos livros proféticos, porque muitas dessas profecias apontam para coisas fora do contexto do próprio profeta, né? Mas aqui nós fomos agraciados porque o anjo depois responde algumas das questões e nos conduz ao entendimento da passagem. Veja, a palavra de Deus, irmãos, sempre encoraja o seu povo a servi-lo de todo o coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Isso você vai encontrar em vários momentos, né? Mesmo em meio aos desafios, as privações, as dificuldades, perseguições e provações, nós somos conclamados a permanecermos firmes, fiéis e atuantes na obra do Senhor. As dificuldades dos nossos dias não são desculpa para não servirmos a Deus. As privações, as lutas, as dificuldades pessoais, sociais, familiares, de saúde, seja lá o que for, não pode ser e nunca será desculpa para deixarmos de servir ao Senhor. Eu vou repetir isso. Nenhuma situação, nenhuma privação, nenhuma perseguição, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma situação de dificuldade serve para você dizer não para Deus. É desse modo que o Senhor tem trabalhado com os destinatários primários aqui, tanto de Ageu quanto de Zacarias. Nós somos chamados a servir ao Senhor, como já falamos, o próprio Jesus, com sua autoridade, nos deu uma ordem e nos capacitou através do seu Santo Espírito, para que nós venhamos a dar frutos, a fazer discípulos, a anunciar e proclamar as suas virtudes. E seja lá qual a situação que você esteja vivendo, não é possível utilizá-la como desculpas para não fazer. O próprio Deus, em vários momentos, traz uma palavra de ânimo aos seus servos. Foi assim com Moisés, se você se lembra, quando Deus chama Moisés para ser um instrumento para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés apresenta ali várias desculpas. Mas não vou acreditar. Mas como que eu vou chegar lá e falando assim? Eles não vão dar ouvidos. E Deus vai eliminando cada argumento de Moisés. Ao ponto que ele chega e fala, mas eu sou gago. Sou pesado de língua. Aí Deus fala, então eu vou pôr um cara para falar para você. Mas também isso não é desculpa. E Deus motiva Moisés a servi-lo. Josué é a mesma coisa. Você vai no livro de Josué, o texto começa dizendo
depois da morte de Moisés. Imagina, o líder tinha morrido. Olha que situação. Aí Deus chega para Josué e fala, é com você que agora que eu vou. Moisés morreu. Moisés, meu servo, morreu. E depois da morte de Moisés, então Deus fala com Josué dizendo, olha, ser corajoso, ser forte. Não se desvia. O serviço não vai ser fácil não, mas não desanime. Josué não poderia fugir dessa responsabilidade. Assim foi com todos os juízes, assim foi com Elias, com Eliseu, com Davi, com Salomão, com os profetas. Isaías diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus vem, limpa, e aí não tem outra coisa a dizer ou fazer senão, eis-me aqui. Jeremias se coloca como se fosse uma criança. Senhor, eu não posso, sou muito novo. E Deus fala, não, eu te capacito desde o ventre materno, meu amigo. Eu te escolhi quando você estava lá no ventre. Para mim a idade não vale nada. Não é desculpa. E assim toda a história, irmãos. E agora, nós vamos ver com Josué, o sumo sacerdote, e com Zorobabel, que são os alvos dessa palavra animadora de Deus. Veja que o final, vamos começar de trás para frente, né? O final aí de Zacarias vai dizer, no verso 14, quando Zacarias pergunta quem são as oliveiras, ou o raminho das oliveiras, a resposta então é, então ele disse, são os dois ungidos, que trabalham, que assistem, junto ao Senhor da terra. E lá no capítulo 4, ainda o verso 6, a parte A, o anjo já havia dito, prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor para quem? Zorobabel. Quem que é Zorobabel? Nós já estamos trabalhando com isso desde Ageu, hein? Quem que é esse Zorobabel? Era aquele cara da linhagem do rei Davi, e da linhagem messiânica, que foi chamado para ser o administrador. Se porventura Israel tivesse o restabelecimento do seu reino, ele seria quem? O rei. Enquanto que Josué, que trata no capítulo 3, é o sacerdote. Esses são os dois ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Ungidos por quê? Porque tanto o sacerdócio era fruto da unção de Deus, quanto o reino. Mesmo que Zorobabel não estivesse estabelecido como rei, ele era da linhagem do rei Davi. Se você observar depois na genealogia de Jesus, você vai ver que Zorobabel aparece lá. E ele era, portanto, o escolhido para administrar o povo de Deus. E que estava desanimado por conta das circunstâncias. Eles haviam lançado o alicerce, você se lembra lá de Ageu, houve uma choradeira, porque os mais idosos, vendo que o alicerce do segundo templo era inferior comparado com o primeiro templo, e eles choram, enquanto que os mais novos cantam de alegria. E eles começam, mas a obra foi embargada. Os persas não permitem que a obra avance. E Deus, ao mesmo tempo, levantando o profeta, falou, vamos trabalhar, gente. Ser corajoso e trabalhai. Ele vai dizer lá em Ageu. Não confunda lá com Josué, hein? Ser corajoso e trabalhai. Portanto, essa palavra é tanto para Zorobabel, como para Josué. Há uma conexão, irmãos, da quarta visão com a quinta visão. Se você observar, aqui na quinta visão, no final do verso 10, é dito assim, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Mas que 7 olhos? A quinta visão está falando de um candelabro, está falando de um vaso,
está falando de 7 caninhos, está falando de azeite, está falando de oliveira. De onde que aparece óleos aqui? Dá uma olhadinha comigo na quarta visão. Quando você vê Deus tratando com Josué, que era o sacerdote, ele vai chamar a atenção de Josué para que este, que foi purificado pelo Senhor, esteja andando em santidade na presença do nosso Deus. E aí no final, quando o Senhor fala lá no verso 7, se não me engano, vamos caminhar aqui. Ele diz assim: se andares nos meus caminhos, obedeceres os meus preceitos, também julgará a minha casa, guardará os meus atos, te darei livre acesso a estes que se encontram comigo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, e sobre essa pedra única estão o quê? Leia aí comigo. Estão 7 olhos. Veja. Depois, na quinta visão, ele explica o que são esses 7 olhos. Porque a quarta visão e a quinta visão, elas se completam. Por isso que ele trata de 2 ungidos. Ele fala, essa palavra é Zorobabel. Ah, mas quem são as oliveiras? Os 2 ungidos. Porque a quarta visão, que trata do sacerdote, se complementa com a quinta visão, que fala de Zorobabel, o administrador, ou o que governava, porque os 2 são, ou representam os 2 ungidos. E aí, então, os olhos que foi dito lá na quarta visão são explicados aqui, dizendo que são os olhos do Senhor que percorre toda a terra, que aponta para a onisciência de Deus, para a onipotência de Deus, para o conhecimento de Deus, de todas as coisas. Então, não perca a visão no sentido de que a quarta e a quinta visão se completam. Da mesma forma, se você for observar, a sexta visão está relacionada à terceira, a sétima está relacionada à segunda, e a oitava visão vai estar relacionada com a primeira. Há um paralelismo que se completa de uma maneira que há como se fosse uma pirâmide, né? Primeiro com a oitava, segundo com o sétimo, terceiro com a sexta e a quarta com a quinta visão se completando. Ok? Mas vamos caminhar mais um pouco. Essa palavra animadora que Deus traz aqui para Zorobabel e traz também para Josué, ela ressoa sobre todos os crentes em Cristo. Porque a mesma palavra de motivação que Deus traz a Zorobabel aqui na quinta visão, é a palavra de refrigério, de alento, de ânimo, que ele traz para todos os crentes. Mateus capítulo 28, verso 20 diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso ele está falando para os discípulos, ele está falando para os crentes em Cristo. Quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, você vai encontrar, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso é uma palavra para todos os crentes. Quando você vai para Hebreus, e o autor aos Hebreus está citando lá o primeiro Josué, né? Ele diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O autor aos Hebreus aplica isso para todos os crentes. E a palavra de Zacarias aqui a Zorobabel é justamente essa. Zorobabel, eu estou contigo. Zorobabel, a sua obra não é vã. Mesmo que ela tenha começado com um humilde começo, ela vai ser concluída. Todo mundo vai ver o prumo na sua mão. Eu não te abandonarei. Eu estou com você. Nunca te deixarei.
Então, quando nós estudamos Zacarias 4 e vemos essa palavra de motivação para Zorobabel continuar servindo a Deus e fazendo o que ele devia fazer na obra do Senhor, é uma palavra que também se aplica a você, se aplica a mim. Em Apocalipse 22 ainda é dito: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus nos anima a servi-lo, e inclusive diz que vai nos dar uma recompensa que nós nem merecemos, mas ele diz que dará. Que ele estará conosco, que nós não desanimemos, mas que continuemos firme, servindo a Deus. Vamos tentar pensar aqui um pouquinho como era o contexto da palavra que Deus traz a Zorobabel. Apesar de toda a palavra de ânimo, nós somos influenciados da mesma forma pelo contexto aqui. E não foi diferente com o povo de Judá nos dias do profeta Zacarias. Eles estavam totalmente desanimados. Havia muitas privações, escassez. O povo que havia retornado do exílio encontrou Jerusalém em ruínas, em pobreza. Não havia recursos suficientes, não havia alimento suficiente, não havia dinheiro suficiente. O povo estava fragilizado diante de uma obra grandiosa que Deus estava colocando na mão deles. Eles estavam cansados, esgotados pelo pouco recurso financeiro e pelos poucos recursos humanos, pois nem todo mundo tinha voltado. Muitos haviam preferido ficar lá na Babilônia, no conforto da Babilônia. E é por isso que nós vimos que numa das visões, Zacarias chamou: sai da filha da Babilônia, sai da terra do norte, venha para o lugar que Deus quer que você esteja. Todo esse era o contexto. Porém, irmãos, é difícil quando nós estamos passando por situações de privações, de escassez, de um trabalho excessivo, é difícil manter o nosso ânimo. Como Zorobabel, como o povo dos dias de Zacarias, nós também tendemos a desanimar. Puxa vida, está muito cansativo. Está difícil. E é justamente nesse momento que o desânimo bate, que a canseira chega, que o esgotamento nos alcança. É que Deus traz uma palavra de renovo, traz uma palavra de conforto, de ânimo, para que não somente Zorobabel e Josué se animem, mas toda a igreja, todo o seu povo, se anime e fortaleça diante da obra que ele mesmo nos confiou. Nesse sentido, portanto, a quinta visão noturna de Zacarias traz uma resposta à questão: por que não desanimar quanto à obra do Senhor? Por que eu não devo desanimar quanto à obra do Senhor? Eu sei que os desafios são grandes, às vezes as frustrações são imensas, o cansaço, a escassez, as privações, a falta de recursos, tudo isso tende a nos conduzir a desanimar. Às vezes não temos nem o reconhecimento. Fazemos e ninguém está aí por aquilo que fazemos. Mas a palavra do Senhor nos apresenta alguns motivos porque não devemos desanimar. Aqueles versos que eu citei agora há pouco, por si só, já seria suficientes para que não viéssemos a desanimar. Deus está conosco. Nosso trabalho não é vão. Ele nunca vai nos deixar. E Ele ainda vai nos retribuir segundo as nossas boas obras. Só isso já seria suficiente. Mas aqui, para Zacarias, e em especial Zorobabel, ele não tinha esses versículos. Porque tais versículos são reforçados no Novo Testamento. Então, quais seriam, portanto, essa resposta a essa questão, por que não desanimar quanto à obra do Senhor? Mas antes de respondermos, é preciso considerar a relação da quinta visão com a quarta visão, como eu já chamei a sua atenção. Deus fala a Josué, o sumo sacerdote, e agora fala a Zorobabel, que exerce a função de governante, a função de administrador, o que seria compatível à função
de rei. A visão é aplicada aos 2 ungidos, como também já lemos lá em Zacarias capítulo 4, verso 14. Tanto o ungido sacerdote como o governante. E apontam para os ofícios do próprio Messias através da igreja. A igreja, hoje, é representada ou representa esses 2 ungidos. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 20, nós já estudamos isso, é dito que aqueles que passaram pela primeira ressurreição, ou seja, a conversão, não vão sofrer o dano da segunda morte, e que, portanto, são sacerdotes de Deus e reinam com Cristo até o fim dos tempos, até o fim do milênio. Lembra disso? Dá uma olhadinha lá comigo rapidamente, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Lembra, Bíblia interpretando a própria Bíblia. Apocalipse capítulo 20, verso 6 nos diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão o quê? Sacerdotes. Zacarias estava falando com quem aqui? Com o sacerdote Josué. Serão sacerdotes. E não apenas serão sacerdotes, diz aí, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e farão mais o quê? E reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, serão os administradores, serão os governantes, aqueles que reinam com ele. Hoje, a igreja é comparada aos 2 ungidos, porque nós exercemos essa função. Nós somos sacerdotes de Deus e somos embaixadores de Cristo. Nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos com Ele. Portanto, irmãos, a palavra que vem de Zacarias para Zorobabel é uma palavra para a igreja hoje. Porque hoje nós, como igreja, exercemos essas funções de sacerdote daqueles que reinam com Cristo. Mas qual foi a visão? E qual a sua interpretação? Vamos lá. Eis a visão. Não precisa voltar para Zacarias, nós vamos usar aqui Apocalipse. A visão que Zacarias tem, depois lá de ser acordado pelo anjo, é um candelabro de ouro. O que é um candelabro de ouro? Você sabe o que é um candelabro de ouro? Chamada menorá no Antigo Testamento. Parece uma árvore com a haste central e sai mais 3. Lembra disso? Onde você tem então, eu devia ter colocado uma imagem aqui para facilitar para as crianças, mas eu acredito que dá para você entender que é um castiçal, né? Você tem lá uma haste e sai 7 lugares onde se colocava velas. No caso aqui, você não tem velas, você tem lâmpada direto do azeite. Então você tem um castiçal com 7 lâmpadas, e cada lâmpada dessa já tem um caninho de ouro que é ligado a um vaso que está acima desse candelabro. Esse vaso está cheio de azeite, e o azeite então vai descendo por esses caninhos para cada lâmpada desse candelabro, mantendo a luz acesa. Mas quem que armazena, ou quem que envia óleo para esse vaso? Aí a visão amplia e mostra que existe já 2 oliveiras, uma de cada lado do vaso, uma à direita, outra à esquerda. E essa oliveira, segundo o final de Zacarias 4, dessas oliveiras, de cada uma delas, que já sai ali o azeite, por 2 caninhos de ouro, ele vai abastecer o vaso. Não sei se eu consegui aqui te conduzir à imagem, né? Você tem 2 oliveiras, que é que produz azeitonas, e da onde sai o azeite. Desses ramos das oliveiras já tem 2 caninhos que ligam um vaso, constantemente mandando azeite para lá. E desse vaso sai 7 outros caninhos que alimenta cada uma das lâmpadas do castiçal de ouro. Então, um candelabro com 7 lâmpadas que estava sendo abastecido constantemente por meio
de 7 tubos que saíam de um vaso, que por sua vez era abastecido por 2 tubos, vindo das 2 oliveiras que vertiam azeite dourado. Quando nós pensamos em candelabro, irmãos, o que a Bíblia nos diz que candelabro representa? Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Isso é essencial para você entender a visão, hein? Não faça como Zacarias, que o anjo tem que acordar, não, hein? Fique ligado aí. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Vamos ler juntos? Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são... Aqui nós temos essa visão ampliada, Jesus falando de todas as igrejas, de todos o templo. Lá, o candelabro é um só, mas representa o quê? A igreja, o povo de Deus. Este é o candelabro. O candelabro representa o tabernáculo que estava por ser reconstruído, o templo que seria construído, é a igreja. E você vê que essa igreja, ela se torna a luz para as nações. Ele é o candelabro cheio de luz. Só que você vai seguindo os dutos, e você vai chegar lá no início do processo, que todo o azeite, para que o candelabro brilhe diante dos homens, vem através da oliveira. E o próprio Zacarias já interpreta quem são as oliveiras. Quem são as oliveiras? Os 2 ungidos. Que representa quem? Eu e você, a igreja. É uma visão que mostra que o seu trabalho, como sacerdote de Deus, e como aquele que reina com Deus, é o que alimenta todo o processo, para que a igreja brilhe, para que a igreja ilumine, para que a igreja seja vista, para que a igreja aqueça, mas para que ao mesmo tempo o fogo que essa igreja produz, também aponte para o juízo e para a condenação. É um processo do trabalho do Senhor gerando frutos, luz e glória para o próprio Deus. Esse é o objetivo. O candelabro, portanto, aponta para a igreja, segundo Apocalipse. Os sacerdotes, os que reinam com Cristo, representados na figura dos 2 ungidos, Josué e Zorobabel, trata de cada um dos crentes em Cristo que fazem parte dessa igreja e que através das suas atividades, reinando com Cristo e sendo sacerdotes de Deus e de Cristo, iluminam a igreja através das suas boas obras. Não é assim que Mateus nos diz? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Vamos relembrar desse texto? Abra lá, Mateus capítulo 5, para que talvez fique mais claro o que eu estou querendo dizer para você. Verso de número 14. Mateus capítulo 5, verso 14 vai dizer assim: vós sois o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, um candelabro, para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A sua luz é as suas boas obras, os seus frutos em Cristo, e assim glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, irmãos, mas a visão de Zacarias aponta para o trabalho da igreja. Aqueles que são sacerdotes de Deus e de Cristo, e que reinam com Cristo, e que através da sua luz, através das suas boas obras, iluminam
a própria igreja, que é o candelabro, e que tem o objetivo de ser luz neste mundo, que tem o objetivo de apontar para Cristo, que tem o objetivo de trazer as pessoas para o entendimento da palavra do Senhor, para trazer entendimento sobre a vontade de Deus. Esta é a ideia. Um outro paralelo que é interessante fazer com o texto de Zacarias é a ideia de manter a lâmpada com óleo constante. Veja que as oliveiras constantemente, através dos seus ramos e de 2 dutos, mantêm o vaso cheio. E este, por sua vez, através de 7 caninhos de ouro, mantém as chamas acesas do candelabro. Essa ideia já foi utilizada por Cristo também quando da parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, onde é chamada a atenção para você sempre ter óleo, para você manter a sua lâmpada acesa, que apontam para o serviço e para a fidelidade para com o Senhor nosso Deus. Todas essas imagens, todas essas figuras, irmãos, apontam tudo para a mesma coisa. Deus chamou a igreja para ser luz nesse mundo, e a sua obra não é vã. O que você produz de boas obras, porque o Espírito Santo já foi dado a você, é algo que glorifica ao Senhor, e tem que glorificar, porque quando você não brilha, quando você não produz, quando você não conduz o azeite necessário para manter a chama viva da tua lâmpada, você está desprezando aquilo que o próprio Deus fez por você. Esse é o propósito. As 2 oliveiras, como é dito, se você quiser voltar aqui agora para Zacarias, as 2 oliveiras, que nos é dita aí no verso de número 14, apontam para o fato de que, além dos 2 ofícios, apontam também para as 2 testemunhas. Que é dito lá em Apocalipse capítulo 11, que essa testemunha tinha o poder ali de profetizar, de proclamar as verdades de Deus no mundo tenebroso. E essas testemunhas seriam alvos de perseguição e até mesmo da morte. Mas que a sua palavra faria diferença. E num determinado momento o Espírito do Senhor viria e levaria aquelas 2 testemunhas para o novo céu, para a nova terra. Nós somos essas testemunhas, irmãos. Nós somos esses 2 ungidos. Nós que temos exercido a função de sacerdotes de Deus e de Cristo, e que temos reinado com Cristo durante esse milênio, que vai até a sua volta. Nós somos aqueles que são chamados para trabalhar, para servir, para ter boas obras, e para que essas boas obras brilhem diante dos homens, neste candelabro, e esses homens então glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Logo, a visão trata primeiramente para a reconstrução do templo. Essa era a obra que eles tinham que fazer. E que o texto diz que seria finalizado por garantias do próprio Deus. Mas também essa visão aponta para uma questão escatológica, onde aponta para a obra das testemunhas de Jesus, os crentes fiéis, até a sua volta. Essa é a obra que Ele nos confiou. Ele nos deu o seu Espírito, para que sejamos suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins. Levar a luz do Evangelho a todas as nações. A visão, irmãos, é uma palavra de ânimo para todos os crentes a permanecerem fiéis, obedientes e purificados na obra do Senhor até o fim. Sendo assim, a 5ª visão de Zacarias, registrada aqui no capítulo de número 4, nos fala ou nos responde: por que não desanimar quanto à obra do Senhor? Então vamos à resposta. Por que eu não posso desanimar quanto à obra do Senhor? Em primeiro lugar, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Nós vimos que o Senhor nos deu uma ordem de ir e fazer discípulos. E que essa ordem está pautada na autoridade do próprio Cristo e na capacitação que Ele nos dá através do derramamento do seu Santo Espírito.
E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É o Espírito que nos capacita. Veja o que o Senhor fala para Zorobabel aqui em Zacarias. Depois da visão que deu para Zacarias, ele fala assim para Zorobabel, verso de número 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo, o que está escrito aí, meu irmão? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja não vai cumprir com a função que o próprio Deus deu pela força, pelo poderio administrativo, pelas estratégias humanas. Mas a igreja brilhará e cumprirá com seu propósito à medida que ela estiver vivendo na dependência e na capacitação do Santo Espírito de Deus. E isso não está focado, irmãos, em emocionalismo. Isso não está focado em sentimentalismo, em experiência sobrenatural, mas mudança de vida. Uma vida cheia do Espírito Santo não é aquela que experimenta emoções e situações sobrenaturais. Quando você vai estudar sobre uma vida cheia do Espírito Santo, significa caráter, significa mudança de vida, significa um padrão santo. Porque aquele que está cheio do Espírito Santo não pode viver na prática do pecado. O Espírito Santo, portanto, irmãos, que nos capacita a viver uma vida segundo o padrão de Deus, de santidade, de consagração. E a palavra que Deus traz então para Zorobabel é, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós desanimamos com a obra do Senhor? Porque nós queremos fazer segundo a nossa própria força. Porque nós queremos realizar segundo a nossa própria estratégia, segundo a nossa própria perspectiva, segundo a nossa própria inteligência, segundo a nossa própria criatividade. Mas o sucesso da igreja não está pautado naquilo que eu sei, naquilo que eu penso, naquilo que eu desejo, mas sim na ação do próprio Santo Espírito de Deus. Você não pode desanimar e nem precisa desanimar da obra, porque a capacitação para realizar a obra do Senhor não está na sua própria força, não está no seu próprio poder, mas está na ação soberana daquele que já veio sobre a sua vida no momento que você creu, que te convenceu do juízo, da justiça e do pecado, e que te capacita para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Quando você olha para a igreja de Antioquia, que tinha lá profetas e mestres, num determinado momento o Espírito Santo diz à igreja, me separe agora, Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Veja, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que separa, e é o Espírito Santo que envia. Quando nós tentamos fazer tudo com as nossas forças, ou segundo o nosso poder, segundo os nossos recursos, segundo a nossa saúde, ele não faz nada. Mas quando a nossa obra, ou a obra que o Senhor nos confiou, é realizada na ação do Espírito Santo, mesmo doente, mesmo pobre, mesmo sem recurso, mesmo sem tempo, as coisas vão acontecer. Zorobabel, não é por força, Zorobabel, não é pelo teu poder, não é pela aliança política, não é pelo recurso que vem da Pérsia, não é pelo recurso que vem dos medos, mas é pelo meu Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para, com poder, testemunharmos em todo tempo, em todo lugar, e a todos, o Evangelho inteiro, o Evangelho todo. Não são as nossas estratégias, os nossos recursos e forças que garantem o sucesso, mas o Espírito que nos capacita. Uma vida cheia do Espírito Santo em fidelidade, santidade e obediência é essencial
para não desanimarmos quanto à obra do Senhor. Você não deve desanimar quanto à obra do Senhor, porque o Espírito de Deus nos capacita para toda boa obra. Agora, se você está aqui pautado na sua própria força, e pautado no seu próprio poder, infelizmente você vai cansar. Infelizmente você vai desanimar. Infelizmente você vai se esgotar. E o que é pior, você não vai brilhar. Porque a glória não é para Deus, então isso não vale nada. Mas se você tem a plena convicção de que o Senhor nos deu o seu Espírito, e esse Espírito nos capacita, então Ele renova as nossas forças dia após dia. A gente pode estar moído, mas a gente ainda é renovado em forças para continuar pregando, servindo, nos dedicando, nos rendendo, entregando nosso coração ao Senhor, pois o seu Espírito vive em nós. Sabendo que se não for para adorá-lo e servi-lo, não sei nem por que eu existo. O Espírito Santo nos conduz a esse entendimento. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, porque você não deve desanimar. Além do fato que o próprio Deus te capacita com o seu Espírito, te dando poder, é que a graça de Deus é quem nos fortalece. Veja o que diz aí a sequência. Depois que ele diz para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, ele cita uma história, onde agora a visão aponta para um grande monte. Ele diz, quem és tu, grande monte? E aí o próprio Deus diz e responde, diante de Zorobabel, diante do meu servo, esse grande monte será o quê? Será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, ou seja, Zorobabel terminará a obra, e terminará essa obra em meio a aclamações. Sabe que aclamação é essa? Haja graça e graça para ela. Traduzindo essa expressão pela graça de Deus nós terminamos. Se não fosse a obra de Deus, essa pedra de remate não seria colocada. Que é a expressão do Salmo 126 que diz, se o Senhor não restaurasse a nossa sorte, nós não faríamos nada. Oh, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E todos vão dizer, oh, quão grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A nossa tristeza se converte em riso, porque aquele que chora enquanto planta voltará trazendo os seus feixes com júbilo e alegria. Isso é graça. O retorno não é fruto, irmãos, do nosso próprio empenho. O sucesso em produzir a obra do Senhor e glorificar ao Senhor através das nossas boas obras não está em nosso próprio poder, mas é graça. E uma graça que nos fortalece. Os grandes obstáculos serão amenizados pela ação do Senhor, que nos fortalece com sua graça. O grande monte será apenas uma campina. Mas não porque nós temos condições de fazer isso sozinho, mas por causa da graça. Do começo ao fim. É tudo por conta da graça. Essa graça que nos anima, que nos fortalece e que nos assegura que a pedra de remate será concluída, será colocada, que a obra será feita, que o nosso trabalho não é vão, que aqueles que forem fiéis e obedientes até o fim receberão o galardão, porque tudo isso é graça. Graça, fruto da sua misericórdia e da ação do Espírito em nós. O que essa parte está nos dizendo é que não precisamos temer a oposição, não precisamos temer as privações, as perseguições, mas pela graça de Deus faremos o que Ele já determinou que fizéssemos.
A obra é dele, a glória é dele. Somos apenas instrumentos ungidos para servi-lo mediante a sua graça. Se nós queremos servir ao Senhor para a nossa própria glória, irmãos, para o nosso próprio sucesso, buscando reconhecimento humanos, nós vamos desanimar, nós vamos nos esgotar, nós certamente iremos à frustração. Mas quando entendemos que é a graça de Deus quem nos sustenta, que nos fortalece e que nos conduz, apesar dos grandes montes, como se estivéssemos andando por Campinas, aí a obra será concluída. Não para a nossa glória, para a nossa exaltação, mas para a exaltação do Senhor da obra. Afinal, nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos como servo deles. O terceiro motivo porque você não pode desanimar quanto à obra do Senhor, irmãos, é porque Deus promete estar conosco até o fim. A sua presença garante o término da obra. Veja o que diz, lá no verso 14, vamos dar um salto aqui, já para o final da visão, que diz: então ele disse, as oliveiras são os dois ungidos, que hoje no contexto é você e sou eu. Mas esses dois ungidos, que fazem o quê? Que assistem junto ao Senhor. Que não estão fazendo a sua própria obra, que não estão realizando o seu próprio sonho, mas que estão fazendo aquilo que o próprio Deus estabeleceu e determinou. Deus está junto dos seus ungidos. Você se lembra, aqui mesmo em Zacarias, diante da visão do vale profundo entre as murteiras, e o povo estava lá, nesse vale profundo entre as murteiras, mas quem estava lá com eles? O anjo do Senhor. Nós não devemos desanimar da obra do Senhor, porque o Senhor promete estar conosco até o fim. A obra é dele. E nós temos servido a ele, temos assistido junto a ele. A sua presença, a sua ação, a sua determinação, o seu propósito e a grandeza, como o Senhor dos exércitos e como o Senhor de toda a terra, como é dito aqui no final, garante que os seus ungidos cumprirão a obra e brilharão diante dos homens, iluminando com a mensagem do Evangelho toda a terra. A igreja será estabelecida e vencerá, pois o Evangelho, como sabemos, sai vencendo para vencer. Mesmo quando a igreja é perseguida, mesmo quando a obra da igreja tem os seus reverses, as suas privações, os seus conflitos, as suas dificuldades, o nome e a vontade do Senhor continua sendo exaltado e a obra continua prevalecendo. Até mesmo quando somos perseguidos, injuriados e mentindo, disserem um monte de coisa contra nós, nós somos bem-aventurados, porque o nome do Senhor ainda é exaltado nessas coisas. Mesmo que seja na condenação do ímpio, o nome de Deus é glorificado. Da mesma forma que quando a igreja, trazendo a luz do Evangelho, alcança o perdido. Deus está conosco. É isso que Jesus nos disse. Nunca, jamais te deixarei, não te abandonarei. Estarei com você até o fim dos séculos. Não desanime quanto à obra do Senhor, irmãos. Ele te deu o seu Santo Espírito para te capacitar. A sua graça te fortalece. E Ele está junto de nós. Ele está conosco. E é por isso que o texto diz que os 7 olhos, que apontam para a onisciência, para a onipresença de Deus, é que garante que a obra acabará. A visão que é dita nessa profecia é que Zorobabel colocará a pedra de remate, a última pedra.
é que Zorobabel vai ficar com o prumo na mão. Acabou. A obra foi concluída. E isso aponta para nós, que somos chamados para reinar com Cristo e sermos seus sacerdotes. Que pelo fato do Espírito de Deus nos capacitando, da graça de Deus nos fortalecendo e da presença do Senhor constantemente conosco, a obra será concluída. O prumo na mão é essa expressão que aponta para o fato de que a obra do Senhor acabará. Concluindo, irmãos, veja, olhando para a quarta visão, é Deus quem tira a iniquidade de Josué, e é Deus quem capacita a Zorobabel. Isso aponta para a verdade sobre nós, é Deus quem tira o nosso pecado, e faz de nós sacerdotes em Cristo, para proclamar as suas virtudes, e é Ele quem nos dá o seu Espírito para que com poder possamos testemunhar em todos os lugares a respeito do Evangelho da salvação. Hoje nós somos as duas oliveiras, os dois ungidos, as duas testemunhas, que servimos ao Deus para que o candelabro, que é a unidade de nós todos, mantenha-se acesa. Para que as lâmpadas do candelabro mantenham-se acesas. Com uma obra constante, vertendo azeite constantemente, para que essa luz não apague, e para que a honra e glória do Senhor seja exaltada através das suas boas obras e da sua prática de vida. Deus é fato de quem é Ele quem nos salva, é Ele quem nos limpa, como Jesus diz lá em João 15. E Ele nos capacita para sermos seus sacerdotes e reinarmos com Cristo todo o período do testemunho até que Ele volte. Para que, como seus discípulos, permanecendo na sua palavra, produzamos. Venhamos a dar frutos e mais frutos. Nós somos conclamados, irmãos, a não desanimar diante dos obstáculos. O grande monte vai virar uma campina. Para não desanimar diante das privações. Não é pela força e não é pelo poder, mas é pelo Espírito. Para não desanimarmos diante das perseguições, porque Deus está conosco. E nem desanimarmos diante dos aparentes fracassos e sofrimentos. O texto nos diz que aquilo que foi colocado e começado como um humilde começo, será terminado com grande aclamação sobre a graça e a ação poderosa do Senhor. Não desanime por conta das dificuldades da obra. Você não está servindo a você mesmo. Você não está servindo a qualquer homem. Mas você está servindo o próprio Deus. O Deus que te limpou, que tirou a iniquidade, que te deu vestes novas, que derramou o Santo Espírito sobre a sua vida, que te capacita para que você se renda, para que você se prostre, para que você se consagre, para que você brilhe, e para que os homens possam glorificar a Deus através da sua existência. Deus nos deu o seu Espírito Santo, e isso é o suficiente. A sua graça nos fortalece, e a sua presença nos garante que o seu propósito será cumprido. Como as testemunhas, como as virgens prudentes, como sacerdotes e embaixadores de Cristo, somos chamados a servir de modo fiel, obediente e santo, sabendo que já recebemos o poder para concluir o testemunho que devemos dar. A igreja, como candeeiro, deve brilhar de modo permanente. O seu suprimento de óleo tem que ser constante através das suas boas obras. Não temos tempo para desperdiçar e muito menos tempo para desanimar. Quem nos chamou é o Senhor dos exércitos, o Senhor de toda a terra. Ele nos capacita, nos fortalece,
e permanece conosco até o fim. Por isso, não desanime. Seja fiel. E Deus nos abençoará. Amém?